Era mais uma manhã cinza, como todas as outras. Não era uma adolescente muito alegre. Era muito humilhada na escola, pelas outras meninas. Frisem bem o início, pois lá na frente irão entender o porquê peço para que não esqueçam nenhum desses nomes. Minhas amigas da onça eram encorpadas, pernas grossas, fumavam e já transavam há algum tempo. Eu, com meu corpo magro, estilo criança, aos 13 anos, com um físico de 9. Sim, eu tentava me enturmar com elas, mas minha vida não era fácil. Com minha mãe trabalhando o dia todo, meu pai também, eu ficava sozinha durante a tarde e me revoltava com a pobreza que vivia. Me sentia tão sozinha e com um vazio terrível, sem perspectiva de vida. Na verdade, na época, eu nem sabia o que significava essa palavra. Sempre tive o maior sonho de ser alguém famosa. Ainda brincava com microfones, imitando a Xuxa. Enquanto isso, as meninas da escola desfrutavam de uma vida cheia de descobertas, com o sexo ativo, danceterias, cigarros e muita bebida. Minha mãe não deixava com que eu vivesse aquela vida. Era designada para limpar a casa e ficar em casa. Me sentia um peixe fora da água, porque por mais que eu tentasse ser como elas, eu nem podia, pois minha mãe era muito rígida e sempre dizia: se você transar, você vai engravidar. Cuidado, você vai engravidar. E aquilo me atormentava a vida, pois eu nem sabia como isso acontecia. Na verdade, quando menstruei, eu achei que estava morrendo e entrei em pânico. Contei para minha mãe e ela, muito despreocupada, jogou o absorvente para mim e eu tive que me virar. Hoje eu entendo que ela não fazia por mal, pois não tínhamos conhecimento algum nessa vida. Eu, como ia dizendo, era perseguida na escola por ter os cabelos loiros, lisos e muito compridos. Confesso que vivi anos de inferno por isso. Eu era ingênua, burra mesmo, e elas se divertiam demais me fazendo sofrer humilhações. Riam e riam. Eu sofria bullying pela escola toda. Mas como um adolescente, é claro que me apaixonei pelo garoto mais bonito da escola. O nome dele era Ivonei. Gravem esse nome. Cabelos pretos, lisos, com franja para o lado esquerdo. Olhos castanhos brilhantes, um corpo magro, mas era perfeito. Tinha um nariz fino e arrebitado, pele branca como uma porcelana. Ele era desejado por toda a escola, charmoso e muito sedutor. Na escola tinha uma modelo muito metida. Era a menina mais linda e rica da escola. Ivonei era afim dela, mas ela jamais deu moral para ele. E eu olhava para ela e sentia pena de mim mesma, com as pernas peludas, porque minha mãe jamais deixava com que eu depilasse, pois dizia que era coisa de menina mundana. As minhas amigas da onça riam disso, pois elas podiam depilar as pernas e se vestir com roupas sensuais. Elas sempre aprontavam comigo para me ver sofrer e chorar, e quando isso acontecia, me abraçavam para consolar, mas riam por trás. Eram 5 meninas, todas já muito espertas na vida. Uma delas descobriu o meu olhar para Ivonei e deduziu. Na verdade, ela acertou em cheio que eu estava apaixonada por ele e decidiram me ajudar. Mas que pena que eu fui tão inocente, pois não era uma ajuda, era um plano para que ele tirasse a minha virgindade, para depois elas espalharem pela escola toda e eu cair mais uma vez na lama. É claro que eu não sabia disso, né? Fui descobrir bem no final. Elas arquitetaram um plano para que eu perdesse a virgindade com ele. Ivonei aceitou, é claro, que garoto não aceitaria. Tinha 2 irmãs que moravam sozinhas. Uma delas tinha 14 e a outra 15. Eram da roça e os pais confiavam muito nelas, que alugaram uma casa para elas. Sei que hoje isso jamais iria acontecer, mas na época, em 1994, ninguém ligava para isso. Eu te garanto. Eu estava cada dia mais viciada em Ivonei e ele começou a me impressionar. Comprava lanches, conversava comigo e eu notava as meninas rindo, mas achei que era para ajudar mesmo.
Lembro até hoje o beijo dele. Ele realmente era excepcional. Eu parecia uma boba. E, de fato, eu era. Mudei meu comportamento em casa. Minha mãe, muito em cima, começou a desconfiar. Eu não tinha aparelho de som, então eu entrava dentro do carro do meu pai e chorava ouvindo a música da Madonna, que lembro até hoje. Rain. Ai, como meu peito doía, pois eu queria tanto estar com Ivonei, mas não podia. Era da escola para casa, da casa para a escola. Fora que meu pai me seguia. E ai de mim, se o sinal batesse e em 2 minutos eu não estivesse lá fora. Raramente ele me buscava, mas do nada aparecia para ver se eu estava indo para casa. Me sentia tão sozinha e combinava com uma amiga da onça, que eu vou chamar de Lene. Lene era como eu de rosto, éramos muito parecidas, mas ela tinha pouco cabelo. Isso irritava ela, pois ela comentava. Tinha olhos verdes, pernas grossas, muito torneadas, um bumbum de dar inveja. Enfim, tinha o corpo formado. Eu não entendia o que ela queria comigo e por que fazia tudo aquilo. Eu só tentava ser amiga dela. Eu chamava ela para ir lá em casa à tarde. Deus me livre, o meu pai descobrir. Eu não podia levar ninguém. Um dia meu pai apareceu do nada e eu entrei em pânico. Escondi ela atrás da porta. Eu tinha tanto medo que não sei nem explicar. No outro dia, ela contou para as outras meninas e caíram na risada. Me chamavam de caipira virgem. Eu, lesada, ainda andava com elas. Não tinha coragem de enfrentá-las. O plano para tirar a minha virgindade estava em andamento. Lembram da casa das 2 irmãs? Então, Ivonei com elas marcaram de eu ir lá à tarde. Mas como eu ia fazer com minha mãe? O que eu ia dizer para ela? Lógico que minha mãe não sabia de nada. Ela iria me esfolar viva. Enfim, menti que ia estudar e tive que passar o endereço para que ela tivesse certeza que eu estaria lá. A aula acabou e Ivonei passou na minha sala e disse: "Depois do almoço estarei lá." Eu tremia feito vara verde. Desci com as 2 para a casa delas e fiquei no quarto esperando. Ivonei chega e eu quase desmaio. Quase não acreditava que iria ficar com ele de vez. Uma delas foi lavar roupas. Eu escutava a escova esfolando a calça jeans. Sentia até o cheiro de sabão de casa. A mais velha ficou na sala e eu fui para o matadouro. Sério, eu queria sair correndo dali, mas era fraca demais para sair correndo. Ele entrou no quarto e começou a me beijar. Eu lembro que eu estava com um shorts jeans número 34, que ficava muito apertado. Mas eu não iria seduzir ele com nada. Meu corpo era totalmente infantil. Sei lá, parecia que era até doente. Enfim, a hora chegou, e aquela escovada no tanque me tirava a concentração. Como eu iria transar com ele ouvindo aquilo? A casa cheirava a roça. A cama era de madeira, com cobertas coloridas. À janela, eu via a sombra dela esfregando a maldita calça. Ele foi me induzindo para a cama, tirando minha roupa, e eu, imóvel, parecia uma boneca inflável. Eu acho que nem cérebro eu tinha. Eu me sentia tão inútil e vazia. Ele foi comandando a coisa, até que começou. Mas na minha mente só vinha minha mãe. Você vai engravidar. Não transe, não transe. Ai, que loucura! Quanto mais pensava nisso, mais dura eu ficava. Ele começou a penetrar, mas eu não aguentei. Comecei a chorar e não consegui continuar. Na verdade, nem entrou é nada. Eu achei que tinha acontecido algo, pois eu era muito inocente. Ele resolveu parar e foi embora. Mal me deu um beijo de despedida e eu fiquei ali chorando. E graças, a minha amiga parou com a maldita calça e veio ver se tinha acontecido. Eu saí correndo e fui chorando para casa. Lógico, achei que tinha transado com ele. Eu achava que era aquilo mesmo. E como sempre gostei de escrever, comecei a relatar tudo em um diário. Ele era o meu amigo. Meus segredos estavam todos ali. Minha mãe, muito esperta, sabia que eu estava apaixonada e começou a revirar o meu quarto. Mas naquele dia ela não achou nada e eu estava salva. O pior estava no outro dia na escola. Quando entrei na sala, elas 5 estavam rindo reunidas. Quando eu cheguei, elas pararam. Começaram a perguntar: "E aí, como foi? Como é que é? O pau dele é grande? Ele sabe fazer? E você conseguiu?"
Comecei a ficar enjoada. A sala começou a rodar e eu não sabia o que dizer. Não queria ficar por baixo daquilo e menti. Sim, eu menti que ele tinha transado comigo, mas na verdade eu achava que tinha transado com ele. No recreio, Ivonei fez de conta que não me reconhecia. Eu estava em choque. Ele estava lá na cantina comprando lanche, andando de nariz empinado. Comecei a chorar, e minha amiga Lene, a onça, disse que iria tirar satisfação com ele. Mas satisfação de quê, se elas mesmas planejaram aquilo tudo? Fiquei de longe observando Lene chegar até ele, e a outra, que era sua sombra, a Fabiana. Ah, Fabi, era como um clone de Lene, onde uma ia, a outra estava. Nunca vi alguém tão serva como ela. Ela batia em todas para defender Lene e era muito temida. Vi as duas rindo feito loucas e ele falava e eu não entendia nada. E logo elas vieram, me puxaram pelo braço, rindo muito, e me levaram para o fundo da escola. Lene me encostou na parede e disse: Como você é burra! Você não sabe o que é transar, não? Ele não comeu você, sua idiota. Ele disse que começou e você começou a chorar feito uma criança. Ele não quer você. Cai na real. Eu chorei e saí correndo para o banheiro. Lá vomitei e passei mal. O recreio acabou e fui para a sala. Quando entrei, as 5 estavam lá, rindo de novo e eu chorando. Sentei no fundo da sala. Quando olhei para a porta, Ivonei veio entregar um apagador para a professora. Eu fiquei vermelha, tipo pimenta. Cláudia, uma das 2 irmãs, a mais velha, olhou para mim e disse: Escuta aqui, olha para você e olha para ele. Você acha mesmo que ele vai querer você? E outra, lembra o dia que você foi dar para ele na minha casa? Ele voltou lá depois e contou tudo. Disse que tinha nojo de você, que você fede, que você é uma criança e que nunca teve tanto enjoo de alguém como de você. Então cria vergonha na sua cara e acorda. Ai, 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 eu queria morrer ali mesmo, pois ela falou alto e a sala toda ouviu. Elas eram tipo comandantes da escola, e se eu te contar, até a professora ria de mim. Fui aos cacos para casa. Fui me lavar, pois tinha vergonha de mim mesma. Minha mãe não trabalhou aquela tarde. Revirou a minha bolsa e achou o maldito diário. O diário foi a minha perdição por muitos anos. Só ele sabia o que eu sentia, mas ele sempre me entregava para minha mãe, pois ela sempre o encontrava. Lá estava descrito aquela maldita tarde cinza. Escrevi cada detalhe e minha mãe leu tudo. Ai, que vergonha dela. E ela veio me explicar e perguntar se entrou tudo ou não. Juro que eu queria me desintegrar ali mesmo. Acreditem, minha mãe foi na escola. Quando olhei pela janela, parecia que eu estava vendo uma miragem. Era a minha mãe. Chamou Ivonei e Ivonei foi falar com ela. E disse que não gostava de mim, que sentia nojo e que eu corria atrás dele. Meu Deus, ele acabou comigo. Quando fui para casa, ouvi coisas horríveis e me fechei mais ainda. Nessa escola ainda tinha a Fernanda. Nossa, a Fernanda era a chefona da escola. Guardem esse nome também. Me odiava, passava todos os dias me dando empurrões. Eu já estava tão revoltada com aquela vida que um dia não aguentei. Xinguei até os ancestrais dela. Mas por que eu fiz isso? Na saída da escola, lá estava ela me esperando, como um porco para o matadouro. Me deu um chute enorme nas costas. Vai ver que é por isso que tenho tanta dor até hoje. Foi o maior chute que já levei na minha vida. Pularam mais 2 que nem vi quem eram. Todos batiam palmas, riam e fizeram uma roda em volta. Uma me jogava para a outra. Lene, Cláudia e Fabiana estavam onde? Elas estavam assistindo de camarote. Fernanda me pegou pelos cabelos e me rodou no meio do asfalto. Quando desmaiei, apanhei mais um pouco. E quando acharam que iam me matar, Fabiana pulou no meio e deu uma de frente com a chefona. Mas ali eu já estava muito arrebentada. Gritei feito louca na rua. Fui para casa. Contei para minha mãe e meu irmão. Eu estava com a cara inchada, pois elas puxaram minhas bochechas como um pele de porco. Enfim, minha mãe deu razão para elas, pois dizia que eu era bocuda e que tinha merecido. Se apanhei, é porque mereci. No outro dia, Fernanda me esperava na frente da escola.
com calça jeans apertada, cabelos ralos e ruivos, lisos. O rosto dela era cheio de pintinhas, lábios grossos e uma cara enferruscada. Parei, pois ela ordenou, e me deu um embrulho. Quando abri, eram os meus cabelos enrolados. Ela arrancou da raiz. Confesso que até hoje tem uma falha, pois nunca mais cresceu. As humilhações continuaram e a raiva me dominava ainda mais, e meu diário é quem pagava por isso. Teve um evento de desfile na escola e eu inventei de participar. Que bobagem! Pra quê, né? Se eles riam só de eu andar, imagine desfilando. Minha mãe emprestou roupa e um sapato dela que era grande para mim. Fui de teimosa. Aquele lugar todo cheio. Eu estava até bonita naquele dia. Chegou a minha vez de desfilar. Meu Deus, por que eu fui? Quando fui dar a meia volta, perdi o controle e caí no meio do palco. Vejo eles rindo nesse exato momento. E para disfarçar, é lógico, né? Eu desmaiei. Quem veio me socorrer? Ivonei, pois até ele ficou com pena de mim. Meu irmão estava junto e eu olhava com a maior vergonha. Os jurados pediram para que eu desfilasse de novo, pois não era justo, né? Eu, boba, fui. Recebi um beijo frio na testa de Ivonei. Ele tinha sido muito cruel naqueles meses. Subi de novo no palco. Quando fui fazer a mesma volta, acreditem, eu caí de novo. A partir daí, os meus dias só pioraram e meu diário só pagava por isso. Até que não aguentava mais e resolvi fugir de casa. Arrumei um namorado idiota da escola que não sei como ele gostava de mim. Enganei ele e tentei fugir. Roubei R$ 100 de meus pais e fui para a casa dele. Ele descobriu o que eu estava planejando e deu um jeito de ligar para minha mãe. Eu lembro que naquela tarde cinza ele me trancou dentro do quarto dele, mas eu achei uma faca. Eu estava pronta para cortar os meus pulsos. Não aguentava mais sofrer tanto. Aquele menino, cujo nome eu não lembro, era um menino bom, com caráter, mas que para mim não importava. Foi muito difícil para o meu pai, pois para ele eu era sua menininha, e pedi perdão naquela noite, quando eles foram me buscar. Choramos muito e eu prometi que nunca mais faria aquilo, como de fato, nunca mais fugi de casa, mas fugia de mim mesma todos os dias.